a vinda do Filho do Homem, pois não se arrependeram. Em Jesus eles não creram. Assim como ele subiu, assim Jesus voltará. Assim afirmaram os anjos, assim mesmo se cumprirá. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos para o capítulo 4 e vamos ler do versículo 18 até o versículo 22. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Por que Jesus convoca discípulos? A mensagem do Evangelho de Cristo precisa ser anunciada até a volta de Jesus. Porque no Evangelho de Mateus diz que este Evangelho do Reino será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E esta é a razão, é o motivo porque Jesus convoca os discípulos. Jesus, ele tinha consciência de que ele desenvolveria o seu ministério, mas o seu ministério teria o fim, tem começo e tem fim. Jesus morreria, Jesus seria sepultado, Jesus ressuscitaria e Jesus ascenderia para a presença de Deus. E alguém teria que continuar esta obra de pregação do Evangelho. É por isso que a missão de Jesus também acopla preparar pessoas para, depois de sua partida, continuarem dizendo ao mundo que só Jesus Cristo salva. É claro, Jesus não ia deixar essas pessoas sozinhas. Jesus subiu, mas Jesus prometeu enviar um Paráclito, um consolador, um companheiro. E Jesus mandou
mandou o Espírito Santo de Deus para coordenar a obra de pregação do Evangelho juntamente com os discípulos. E é por isso que nesse texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Então Jesus viu Pedro, Jesus viu André, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pedro e André eram pescadores de peixes. Jesus ia ensiná-los a pescar homens, a ganhar homens para o reino de Deus, a levar pessoas aos pés de Jesus Cristo, levar pessoas a abrirem os seus corações e aceitarem Cristo como Salvador. A pergunta é: Jesus ensinou Pedro e André a serem pescadores de homens? Ensinou. Porque depois que Jesus subiu para a presença de Deus, o primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram, abriram seus corações e aceitaram Jesus. Verdadeiramente, Pedro se tornou um pescador de homens. E então ele diz: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pedro e André, eles seguiram Jesus. E então diz: passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai os seguiram. Então, nesse texto aqui, Jesus convoca 4 discípulos. Jesus tinha 12 discípulos. Aqui Jesus convoca Pedro, André, Tiago e João. Pessoas que Jesus as educa. Durante todo o tempo que ele esteve aqui desenvolvendo o seu ministério, educando, ensinando, preparando Pedro, André, Tiago e João, para que eles continuassem a missão de dizer ao mundo que só Jesus Cristo salva. E hoje, o Evangelho passou de geração para geração e chegou até os nossos dias. Quem hoje é responsável por levar avante a mensagem de que só Jesus Cristo salva? É a igreja. A igreja, ela deve dar continuidade a esse ministério de Jesus de preparar pessoas, de capacitar pessoas, de instruir pessoas, de educar pessoas para continuar dizendo ao mundo que só Jesus Cristo salva. Porque nós temos um tempo de validade. Temos um tempo que nós podemos pregar e depois esse tempo passa. Como Jesus Cristo mesmo disse, é necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Temos que aproveitar a oportunidade que nos é dada para dizer ao mundo que só Jesus Cristo salva. E temos que aproveitar a oportunidade que nos é dada para preparar outras pessoas para continuar essa missão de dizer ao mundo que só Jesus Cristo salva. E daí a motivação porque Jesus convocou Pedro, André, Tiago e João.
do Salvador. A igreja se alegrará, pois ela de coração a Jesus quis aceitar. Assim como ele subiu, assim Jesus voltará. Assim afirmaram os anjos, assim mesmo se cumprirá. Oremos. Agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui e com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Bom dia, que Deus vos abençoe.